quando a gente fala de fundo imobiliário, separar um pouco dos papéis dos tijolos, né? Porque eu tenho brincado que eu acho que tinha que ter até outro nome, porque eles são tão diferentes. Porque se você olhar ali fundo de papel, você pode olhar o PVP, É cara, assertivo. tranquilo, funciona muito bem. E o fundo de papel com taxa Selic alta, com inflação alta, paga dividendo muito alto. Então, olha só, se eu acho um fundo imobiliário que ele seja consistente, tenha um bom histórico, barato, pagando dividendo alto, pô, por que que eu não vou comprar, né? Então, baita oportunidade. E ainda tem fundo imobiliário de papel abaixo do seu VP. Só um ponto de É. atenção, um asterisco, Ricardo, que acho que é legal você complementar. É só tomar cuidado com esses high yield, né? O DEVA Ah, sim, 11, Sim. porque estão com o PVP abaixo e pagando muito, mas são muito arriscados, né? É. Ótimo, sem dúvida. É bom a gente lembrar, assim, por isso que a gente fala, ó, fundo de papel. Tem que olhar o fundo de papel, o PVP dele, mas olhar o que tem dentro do fundo, né? Isso que eu sempre falo. Tem uma diferença ali que são denominados os high yield e os high grade. High grade seriam os melhores, os mais seguros, high yield os mais arriscados e os que estão no meio termo, né? Os middle risks. Então, é preciso estudar um pouquinho para olhar para os high grades, porque eu digo o seguinte, por que que eu vou comprar um fundo mais arriscado, mesmo que ele esteja muito barato, se eu estou comprando um bom fundo por um preço justo ou com pouco de desconto? Cara, eu nem olho para esses fundos middle risk ou high yield, esses mais arriscados. Porque eu tenho fundo imobiliário bom e barato. Né? Exato. Isso Que quando a ainda gente tá na olha... mesa, né? Que ainda está na mesa. Isso a gente olha os papéis. E os tijolos, a gente pode olhar o PVP também, embora tenha que ter mais métricas, porque a gente está falando de economia real. Então, por exemplo, fundos de lajes corporativas ainda não voltaram, né? Ainda estão judiados ali na Bolsa de Valores. Por outro lado, shopping center, logística, estão indo super bem, mas ainda estão baratos também, né? E isso é reflexo da taxa de juros, né? O mercado financeiro, Bolsa de Valores, fundo imobiliário é Bolsa de Valores. Olha a taxa de juros. Só que não a taxa de juros agora, já a perspectiva futuro. Pô, se todo mundo está falando que em 2026 a taxa Selic vai estar mais baixa, isso já reflete no fundo imobiliário, principalmente tijolo. Mas se Sim. você esperar cair tudo, você não vai mais comprar barato. Né? Então a composição hoje para comprar fundos imobiliários eu acho excelente. E o legal dos fundos imobiliários é que, apesar dessa volatilidade, porque é bolsa, como o Ricardo falou, só que falando especificamente de fundos de tijolo, são imóveis. Então, quando você compra um fundo imobiliário, você está comprando um pedacinho de um imóvel com muitas vantagens. E a principal é a isenção do imposto de renda nos dividendos mensais, que são os aluguéis que o fundo recebe e são repassados para os cotistas, para os investidores.